Louvemos a Deus pela paz divina e pela comunhão do Espírito Santo. Preenche nossos corações e nos proporciona esta oportunidade de estar aqui reunidos com os irmãos. Minha alma se alegra diante dele e quero compartilhar algo profundo. Não somos o povo preferido de Deus, a menos que vivamos como uma igreja em santidade. Durante uma oração ao amanhecer, minha alma foi elevada até Deus, e então vi um ser de luz. O anjo do Senhor veio ao meu encontro, e juntos descemos ao vale das trevas, que acredito ser o inferno. Este é um lugar de perdição, onde estão aqueles que se afastaram do caminho da salvação e nunca o encontraram novamente. Vi pessoas perdidas em drogas e álcool sem saber o que fazer com suas vidas. No inferno, ninguém está próximo um do outro. Não há saída, nem escapatória dos demônios. Eles estão eternamente condenados, sem esperança de encontrar o fim daquele lugar. As almas ali estão esquecidas por Deus. Na terra, Deus envia chuva, o sol faz as árvores darem frutos para nos alimentarmos, e o ar nos dá o oxigênio para respirar. Temos camas para dormir e cobertores para nos aquecer, sinais do amor de Deus pela humanidade e de que Ele nunca nos esquece. No inferno, porém, não há comida, água, nem oxigênio para respirar. Não há chuva, sol ou árvores frutíferas, um sinal de que essas almas foram abandonadas por Deus. Enquanto caminhava como um anjo no inferno, um demônio me mostrou uma máquina que produzia uma variedade de shorts masculinos e femininos. Ele disse que esses shorts seriam uma nova moda na Terra, e avisou que se as pessoas não pararem de usá-los, suas almas irão para o inferno quando morrerem. As mulheres também devem parar de usar tangas. O demônio chamou outros demônios com diferentes cortes de cabelo para se apresentarem. Eram cortes de cabelo tanto femininos quanto masculinos, e ele disse: "Esta é a nossa moda que está sendo lançada na Terra." Observei vários cortes de cabelo radicais, alguns com desenhos na nuca e outros com símbolos satânicos que removem a imagem de Deus. Vi mulheres crentes no inferno por rasparem a cabeça, cortando o símbolo da aliança de suas cabeças. Também vi irmãos no inferno por fazerem cortes de cabelo da moda e extravagantes, que chamam a atenção para si mesmos. Outras mulheres estavam no inferno porque pintaram as unhas, e os demônios cortaram os dedos dessas irmãs. Aquelas que tingiram os cabelos tiveram seus couros cabeludos arrancados, deixando-as carecas. As que usavam batom tiveram seus lábios cortados, restando apenas o esqueleto. As que usavam brincos tiveram suas orelhas cortadas, deixando apenas 2 buracos no lugar. As que usavam maquiagem tiveram seus rostos derretidos no fogo, e as que usavam colares tiveram seus pescoços serrilhados. Durante minha visita ao inferno, vi mulheres que usavam calças compridas, calças curtas e saias rasgadas. Vi irmãs no inferno por usarem saias curtas, cujas bainhas ficavam acima dos joelhos, e também mulheres usando vestidos apertados ao corpo. Homens cristãos que usavam roupas justas e irmãs com saias rasgadas e saltos altos também estavam lá. Vi aqueles que andavam sem camisa e irmãos que estavam no inferno por usarem camisas sem mangas. Aqueles que usavam shorts em casa como roupas normais e saíam para a rua também estavam lá. Todos esses que vi são irmãos de várias denominações. Vi irmãos no inferno que faziam musculação para atrair atenção para seus corpos. Eles queriam ficar fortes para usar roupas justas. O anjo me perguntou se eu achava que não havia ninguém da minha igreja ali, e me levou a um lugar onde vi uma irmã da minha igreja que morreu há 5 anos. Fiquei assustado ao vê-la lá. O anjo explicou que ela estava lá porque desejava um marido de outra mulher. Vi um velho no inferno que estava lá por desejar uma jovem de sua igreja, apesar de ser casado. Ele cometeu adultério em seu coração ao trair sua esposa. Mal podia acreditar ao ver pessoas da Irmandade ali. O anjo também me mostrou uma irmã que tinha pensamentos impuros e fantasiava ter relações sexuais em sua mente. Ela era solteira e cometeu fornicação em sua mente com a imagem de um rapaz. Vi um casal de irmãos no inferno devido à prática de erotismo. O homem usava fantasias sexuais como a de super-homem, e sua esposa, que também estava lá, usava uma fantasia de onça. Observei mulheres cristãs no inferno por se entregarem a fantasias sexuais, introduzindo objetos em suas partes íntimas. No inferno, suas partes íntimas eram atormentadas pelos demônios. O anjo me mostrou uma indústria de objetos sexuais, roupas e fantasias sodomitas. Vi um diácono no inferno por causa da inveja, desejando ter um carro igual ao do irmão da igreja. Também vi um homem no inferno por maltratar animais
e outro que sentia prazer em matar gatos. Vi um pastor no inferno, por usar a mídia para atacar verdadeiras igrejas e difamar servos de Deus. Vi irmãos que estavam bêbados com vinho e cerveja, com suas almas aprisionadas e sendo punidas por seus pecados. Um demônio circulava pelo inferno, assumindo várias formas, transformando-se em diferentes pessoas presas no inferno. O anjo explicou que ele assume a aparência das almas que estão ali e sobe à terra para enganar os espíritas, fingindo ser essas pessoas. Esse demônio tomava o nome da pessoa e ia para a terra, transformando-se em homem, mulher, criança, gato, cachorro ou até anjo, com grande habilidade de se passar pela pessoa que estava personificando. De repente, houve uma grande explosão no inferno que abalou os demônios. O anjo me disse que essa explosão foi causada por uma igreja que estava orando ao amanhecer. Então o anjo me tirou do inferno e me levou até a igreja que estava em oração naquele momento. Em seguida, o anjo me levou a um lar cristão, onde o anjo da guarda que cuidava da casa deixou porque o casal dormia nu, permitindo que um demônio terrível se aproximasse deles para atormentá-los. O anjo me explicou que o dízimo não é uma questão da lei. Antes mesmo que a lei fosse dada através de Moisés, os dízimos já existiam. O livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 ao 20, relata que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a Abraão. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de Abraão em suas mãos. Em resposta, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse ato de Abraão, que viveu pela fé e não pela lei, serve como exemplo para todos que caminham na graça, sendo filhos da fé de Abraão. Assim como Melquisedeque simbolizava Jesus no Antigo Testamento, a igreja hoje deve agir de maneira semelhante em relação a Jesus. Após compreender essa revelação, comecei a dizimar. Embora ninguém precise saber a quantia exata que você oferece, é possível continuar dizimando, mesmo que os líderes não concordem ou perguntem sobre o valor. Eu, pessoalmente, tenho dizimado sem que ninguém soubesse até hoje. Em um momento de grande revelação, o anjo me entregou uma espada. Ao segurá-la, senti seu peso e não consegui levantá-la. O anjo explicou que aquele era o peso da palavra que eu carregaria. Ele disse: Você não pode manusear esta espada hoje, pois ainda não lê a palavra, mas amanhã terá a habilidade de manuseá-la e força suficiente para levantá-la. Hoje você receberá o dom dos sonhos, assim como José teve, e eu falarei com você através dos sonhos. Com isso, retornei ao meu corpo e comecei a orar, e o Espírito Santo me revelou 13 tipos de pessoas na igreja. Naquela noite tive um sonho revelador. O anjo apareceu e me mostrou 13 templos. Ele disse que me revelaria as casas espirituais de cada cristão em minha congregação. A primeira casa era escura e repleta de ratos, insetos, baratas e vermes, com um forte cheiro de carniça. Enquanto caminhávamos pelos cômodos, encontramos mais insetos e uma cobra que tentou me atacar. O anjo explicou que essas casas representam os interiores dos membros da minha congregação, repletos de moradas de demônios e corações sômbrios e cheios de pecado. Perguntei ao anjo como isso era possível, já que acreditava que minha igreja era santa e iria para o céu. Ele respondeu que não há salvação coletiva, e onde há trigo, há também joio. Em seguida, o anjo me levou para a segunda casa, que estava cheia de tochas duplas, lembrando tochas olímpicas, mas com grandes rachaduras abertas para a rua. Um vento forte entrou, apagando as tochas e deixando tudo na escuridão. Logo, morcegos e gafanhotos invadiram a casa, tornando-a desconfortável pelo barulho e movimento. O anjo explicou que as 7 tochas representam os castiçais, simbolizando a presença do Espírito Santo. E o vento que apagou as chamas é a influência do mundo que entrou na vida dos salvos. As chamas do Espírito Santo se apagaram, e a escuridão tomou conta. O pecado infiltrou-se na vida dos salvos, penetrando por meio da mídia. Muitos dos verdadeiros cristãos permanecem desconhecidos e não têm associações com os meios de comunicação, muitas vezes considerados corrompidos. A televisão, por exemplo, foi criada para oferecer fama, riqueza e exaltar pessoas como ídolos. Aqueles que seguem a Satanás obtêm esse poder, algo que Jesus rejeitou quando foi tentado no deserto. Cristãos que aparecem na programação evangélica frequentemente se comprometem para alcançar a fama na mídia. O anjo me conduziu a uma terceira casa, onde um vento forte sacudiu seus alicerces e fez o telhado desabar.
A casa inteira ruiu, e o vento estava repleto de urubus. O anjo explicou que esse é o destino de todos que persistem no pecado. Esses abutres simbolizam forças destrutivas. Pessoas assim não estão solidamente fundamentadas na palavra, mas ainda frequentam as igrejas. Logo após, fomos para uma quarta casa. Na porta havia um homem vestido de preto que lembrava um vampiro. A porta se abriu para ele, e entrei hesitante, mas o anjo me assegurou que ele não nos veria. Dentro da casa, o homem estava destruindo tudo com uma espada e acendeu uma tocha de chama vermelha, simbolizando a presença do mal. Em seguida, o anjo me levou à quinta casa, onde a moradora era uma mulher extremamente atraente, vestida com um vestido curto e justo, e com lábios vermelhos brilhantes. Ela parecia uma modelo, e dentro da casa havia muitas luzes coloridas piscando, dando um ar de festa. O anjo me retirou de lá e explicou que aquela mulher representava o demônio sedutor, que habita em muitas mulheres da igreja, alterando suas personalidades e tornando-as mais sensuais. As ações do coração se manifestam no corpo, e uma mulher que vive dessa maneira não tem o interior puro. Seu coração está manchado pela lascívia. Depois fomos para a sexta casa, uma estrutura muito velha, deteriorada e cheia de buracos. Dentro, um grupo de homens vestidos com uniformes brancos consertava a casa. Eles fecharam as frestas com cimento e pintaram a casa de branco por fora. Realizaram uma reforma completa, instalando eletricidade e iluminando tudo. O anjo explicou que esses homens são anjos que atuam na terra, transformando as vidas daqueles que cresceram na igreja e envelheceram, mas não sentem mais a presença de Deus. Eles serão renovados, assim como essa casa velha foi. A cor branca representa a justificação deles através de Jesus. O anjo me conduziu à sétima casa, onde havia muitos ruídos de animais ferozes. Fiquei com medo de entrar, mas confiei no anjo e tentei. Ele, no entanto, me impediu e ficou na porta. O homem vestido de branco como um padre veio até a porta e entrou na casa, fazendo todos os animais fugirem de sua presença. Ele expulsou os demônios e removeu toda a sujeira, perfumando a casa inteira. O odor desagradável desapareceu, e um aroma agradável tomou conta do ambiente. O anjo disse: "Vamos entrar." E o padre acendeu uma vela de fogo na casa e colocou uma placa com letras douradas que dizia: "Que o ladrão não entra." Trancou a porta e preparou uma mesa de jantar para nós. Sentamos à mesa e os monstros bateram na porta, mas não conseguiram entrar e foram embora. O anjo disse que quando Jesus voltar, aqueles com o selo da chama serão levados com ele, marcados pelo Espírito Santo em suas vidas. Na oitava casa, que estava em processo de construção, o homem trabalhava arduamente. Quando concluiu a construção, um forte terremoto abalou as colunas, fazendo as estruturas e bases da casa colapsarem. O anjo então declarou que qualquer vida edificada sobre doutrinas humanas não resistirá às provações. Após isso, um grupo de anjos trabalhadores recolheu todas as pedras dos escombros e começou a reconstrução. As paredes e pilares foram erguidos novamente e se mantiveram firmes. A casa foi restaurada e renovada, ficando em condição perfeita, melhor do que antes. O anjo explicou que vidas construídas sobre os fundamentos da palavra de Deus resistem às tempestades, pois a palavra é eterna. Mesmo que as provações causem feridas, aqueles fundamentados na palavra de Deus se mantêm firmes. Durante minha visão, os anjos estavam empenhados em fechar as rachaduras na casa, causadas por um terremoto. Essas ações simbolizavam a cura e restauração de vidas que, mesmo abaladas, são fortalecidas pelo poder divino. O anjo então me conduziu à nona casa, que estava sob um intenso bombardeio. Metralhadoras incessantes e canhões modernos disparavam contra ela, mas suas estruturas permaneciam firmes e intactas. O anjo explicou que, embora os demônios ataquem, aqueles que estão firmes em Jesus não serão destruídos. Uma casa construída sobre a palavra de Deus é inabalável. Em seguida, fomos à 10ª casa, onde havia manchas de sangue nos batentes da porta e a janela estava aberta, permitindo que o sol brilhasse dentro. Um anjo negro, segurando uma foice, olhou para a casa e se afastou. O anjo que me acompanhava explicou que toda vida marcada pelo sangue de Jesus é salva e envolta em graça. O sol que iluminava a casa representa a justiça e simboliza Jesus. Depois, chegamos à 11ª casa, que era feia, torta e fora de lugar. Anjos com marretas começaram a demoli-la completamente, incluindo suas bases e colunas. Após a demolição, os anjos reconstruíram a casa de forma perfeita, com fundações espirituais nunca vistas na terra.
Um padre vestido de branco, ao ver a bela casa, decidiu morar nela. O anjo comentou que a transformação de Deus na vida de cada pessoa é perfeita. Embora o processo de demolição seja doloroso, faz parte da mudança no homem. Finalmente, o anjo me levou à 12ª casa, que brilhava intensamente com centenas de luzes vindo de dentro. Ele explicou que uma vida santa diante de Deus faz do crente a luz do mundo. Na 13ª casa, uma sombra negra estava batendo na porta. Embora a casa fosse perfeita, sem nada de errado, a porta se abriu sozinha e a sombra entrou. O anjo me disse que mesmo vivendo uma vida santa, um cristão pode, por sua própria vontade, abrir a porta do seu coração para que demônios entrem. Isso mostra como o coração do homem é enganoso. Acordei daquela visão, sentindo que era uma revelação recebida durante minhas orações na aurora. Quero alertar aqueles que caluniam a Irmandade chamando-a de seita. Cuidado com suas palavras. Se fosse uma seita, Jesus teria me revelado isso. Nossa igreja é santa e até agora não permitimos que louvores mundanos entrem em nossos templos. Louvores mundanos são aqueles cantados por pessoas que não são verdadeiramente convertidas. Embora se autodenominem cristãs, reconhecemos que não somos perfeitos e que, como qualquer outra igreja, temos nossos erros doutrinários. No entanto, confirmo que este testemunho é verdadeiro. Que a paz de Deus esteja com toda a Irmandade. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para novos conteúdos. Compartilhe este vídeo para alcançar mais pessoas. Deus te abençoe.